Olá, esqueci, ó, tô com o microfone aqui, mas não anexei ele na parada. Mole? Cabeça tá nas nuvens. Vamos lá, gente. Já deixa o like, comenta aí. Vamos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo pela Europa. Gostaria muito de ter tempo de poder estar editando esse vídeo para colocar as coisas, mas não vou conseguir. Mas esse vídeo tem que ser colocado para as aulas poderem fluir lá nas outras plataformas de ensino a qual eu estou presente lecionando, como o Google Classroom e o Zoom e o Clip Escola. Bom, essa viagem no tempo que a gente vai fazer, a gente vai começar falando um pouquinho dessa história europeia. Lógico que a gente vai pular algumas partes, tem que fazer um vídeo mais sucinto, mas a gente vai começar pela Grécia Antiga, tá? Tanto é que essa Grécia Antiga ela nos deu atualmente, né, os mitos, as lendas, as histórias e muito mais coisa além disso, né, como por exemplo a democracia que surgiu na cidade de Atenas. Lembrando que a Grécia Antiga, lá onde viviam os helenos, a Grécia Antiga era um monte de cidades-estado que inclusive tinham uma rivalidade entre si, como por exemplo Lacedemônia e Atenas, que é Esparta, no caso. Então, a gente tem aí o surgimento da democracia, como eu disse na Grécia Antiga, a gente tem matemática com Pitágoras, a gente tem, eu sempre erro o nome dele, olha só, viu? Eratóstenes, que provou que a Terra é redonda, tá? Lá desde a Grécia Antiga. Em tempos de terra plana é importante a gente bater nessa tecla aí. Inclusive, ele também fez cálculos que disseram qual era o tamanho da Terra lá na Grécia Antiga, bem antes de Cristo. Inclusive, um dos mitos europeus, que é o mito de Europa, um dos mitos gregos, que é o mito de Europa, que é a princesa que foi raptada por Zeus para a ilha de Creta, que dá nome ao continente, culturalmente, né? Porque está ali grudado na Ásia, no que a gente chama de Eurásia. Depois, lá uma vilazinha, onde hoje é a Itália, começou a crescer, a se expandir, que é Roma, e começou a ter um conflito direto com os gregos para domínio ali daquela região ali perto do Mediterrâneo. Os, com o tempo, os romanos, eles englobaram os gregos, tanto que aí daí vai surgir a cultura que nós conhecemos como cultura greco-romana, que vai ter até um mito de criação de Roma através dos irmãos Rômulo e Remo. Para quem acompanha futebol europeu, já deve ter visto o símbolo do time Roma, que é uma loba com dois nenéns bebendo nos seios, nas testetadinhas da loba. É Rômulo e Remo. No caso, a gente tem uma história em que os dois irmãos lutam, um mata o outro para fundar Roma, mas antes eles foram criados por uma loba. Eles são descendentes, aí a história vai lá da Guerra de Troia para frente, né? Porque eles são descendentes dos troianos. Bastante história aí, mitos no caso, para a gente poder fazer uma análise que acompanha a história da Europa, né? Bom, mas lógico que gregos, inclusive Roma, ela vai ser responsável também pela disseminação do cristianismo. Mais para frente, antes ela caçava os cristãos, né? E depois ela vai ser a principal disseminadora do cristianismo. Mas é lógico, Roma, os gregos, os romanos não são os únicos povos europeus que a gente tem notícia, né? Se você já viu séries ou filmes com vikings, por exemplo, celtas, que é pouco falado, com seus druidas, com seu conjunto próprio de mitos, que aqui, ó, eu separei aqui para que eu não esquecesse. Bom, deixa eu ver. O que eu esqueci de falar de Grécia Antiga? Falei de cidades-estados, falei de Atenas e democracia, da história sobre deuses e heróis, guerras e aventuras, como a Ilíada e a Odisseia, principalmente, os dois livros que tratam basicamente do que é em peso a mitologia grega, do matemático Pitágoras. Citei o Eratóstenes, falei sobre Roma, e aqui, ó, várias outras partes da Europa foram conquistadas pelos celtas, pelos povos germânicos,
que não ficaram somente ali na Alemanha, não, tá? A gente teve os anglo-saxões, os povos anglos e os povos saxões, que são ali chegaram ali onde hoje é a Inglaterra. Tanto é que a América anglo-saxônica, que foi colônia inglesa, recebe esse nome por isso, né? Os povos godos, que dominaram a Itália e onde é a Península Ibérica, que tem Portugal e Espanha, os povos godos são os visigodos e os ostrogodos. Nós tivemos os vikings na Escandinávia, que inclusive a gente tem vídeo no canal sobre os vikings, sobre a mitologia nórdica, inclusive a gente fala de Thor, de Odin, e a gente tem a playlist, né, de mitos e lendas, e a gente tem alguns mitos e lendas sobre a mitologia nórdica também. Os normandos, né, que eram vikings que se fixaram tanto na França quanto na Inglaterra. Os eslavos no leste europeu, que os eslavos eles chegam até a pegar aquela parte onde a gente conhece os Montes Cárpatos, e que a gente vai ter também o mito, né, as lendas do Drácula lá nos Montes Cárpatos, né, e tudo mais. O leste europeu que é um mundo à parte da Europa também, diferente pra caramba, que a gente vai trabalhar em vídeos futuros aí, leste europeu somente. Então, a gente vai falar de Rússia, vai falar de Bulgária e como elas são diferentes do restante da Europa. E depois disso, né, a gente vai ter basicamente Renascimento e Revolução Industrial, que começar lá na Inglaterra. A gente vai começar uma outra história mais moderna, que eu posso dizer assim, em relação ao que eu proponho nesse vídeo de viagem no tempo rapidamente, só para a gente falar um pouquinho desses povos europeus, certo? Então a gente conheceu aí alguns dos povos, talvez, não sei se vocês já ouviram falar dos povos godos, visigodos, ostrogodos, se vocês ouviram falar dos celtas, inclusive, pode ficar ciente aí, que o pessoalzinho aí do Google Classroom, a gente vai fazer um trabalhinho sobre esses povos em separados. Então, mais informações nos nossos outros canais de comunicação, como o grupo de geografia lá do Facebook, o Geografia em Foco, Professor Leandro. A gente também tem uma página agora também na internet, no Facebook, que é Professor Leandro, onde a gente tem falado bastante de política, né? Olha aí, Atenas e a democracia aí. Governo para o povo. A gente tem falado dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Acompanha lá, vai lá na página, você vai gostar dos vídeos e das informações que estão sendo colocadas ali. Principalmente se você for morador do estado do Rio de Janeiro, e principalmente ainda se você for morador da Baixada Baixada Fluminense, e mais principalmente ainda se você for de Nova Iguaçu. Então, a gente vai encerrar o vídeo aqui. Vamos lá, estava lembrando, né? A gente, não sei se vocês já viram, dos celtas, dos godos, dos povos godos. A separação de Roma, não citei, né? Que vai gerar Constantinopla. Bom, lógico, a gente vai ter vídeos específicos para isso. Se for mais uma apresentação geral, a gente vai ter que fazer um vídeo sobre o leste europeu, né? Então, a gente vai ficar por aqui. E olha só, se você assistiu esse vídeo até o final, 8 minutos já de apresentação de povos e um pouquinho de história, ou de mito. Vamos lá, mito celta. É com C, tá? Se você chegou até aqui no vídeo, digita aí embaixo para mim saber que você foi até o final. Cernunnos. Cernunnos, com C no começo. Cernunnos. É um deus celta. Até o próximo vídeo.